Primeiro, Ainda não carregou. Bom Bom dia. dia a todos, tá? É, eu vou iniciar com o Gabriel. O Gabriel falou sobre pop art. Gabriel, primeiro deixa eu só para que vocês entendam, tá? Ele fez a capa, bonitinho, o nome do colégio, tudo bonitinho. Depois ele falou um pouco do movimento, a história do pop art. Ele colocou aqui os principais artistas, Senhor, né? Ele colocou uma senhor, eu só dupla. fiz uma coisinha um pouquinho diferente dele. Tá, calma que eu vou chegar ao seu. Agora é do Gabriel. Calme-se. Tá. Ele colocou algumas artes, né? Pop art. Ele falou sobre algumas curiosidades, mas, Biel, você esqueceu de colocar a bibliografia, tá? Sempre muito importante que coloque no trabalho, tá? Para que a gente saiba de que site você pesquisou, né? Quais foram os sites. Gabriel, sobre pop art, o que você tem a me falar sobre esse movimento? A pop art se iniciou lá na Inglaterra, junto com os Estados Unidos, e ele retrata uma forma de ver a mesma coisa, só que de diferentes ângulos, diferentes tonalidades. E ela foi bem reconhecida só em 1960, apesar de ela ter sido criada em 1955. E ela começou com uma abordagem de uma crítica irônica da sociedade pelos objetos de consumo, tipo, retratar várias vezes uma porta, sei lá, só que de várias perspectivas e vários ângulos diferentes. A senhora pode passar mais um, por favor? Posso, meu amor, posso. O principal artista da pop art já morreu faz um tempo, mas ele foi o mais conhecido e o nome dele é Andy Warhol. Não sei falar esse nome. Ele foi um importante artista plástico e cineasta norte-americano e um dos maiores representadores da pop art, além de pintor. Mas ele era pintor e tal, mas ele foi mais conhecido pela pop art mesmo. Tem o Peter Blake também, que foi um dos mais reconhecidos, que ainda está vivo, mas está muito, muito velhinho mesmo. Ele também era artista plástico, mas ele já era da Inglaterra. E o Wayne Thiebaud, que também está vivo até atualmente, mas está com 100 anos. É importante gravurista e pintor norte-americano que destacou na criação de obras com teor humorístico e nostálgico. Legal. Aí você fez sua arte também, certo? Sim. Vamos ver aqui. Que, né, particularmente, eu fiquei muito apaixonada. Eu amei essa arte. Você já pendurou ele na parede em algum lugar? Acho que já. Né? Ficou muito da hora, muito legal. Gostei muito dessa arte. A sua visão, a maneira de você, a sua percepção, a sua observação foi muito legal, tá? Lembrando a todos, então aqui nós temos o do Felipe, que está no e-mail, a gente vai dar uma olhada, tá? Nós temos o Gabriel Rodrigues, que também não fez, tá? Nós temos o Lucas Almeida. Beleza? Sim, sim. Almeida apresentou primeiro a arte dele, certo? Sim. Então vamos. Professora, licença Isso aí, eu rapidinho. tentei. O João falou que a internet dele tá muito ruim, ele tá tentando entrar, mas não tá conseguindo. Ele falou só para avisar. Tá.
Você ficou com a arte cinética, não é isso? Sim. Eu só não fiz a capa da escola que eu preferi colocar uma imagem e fazer de bonitinha. Só um pouquinho diferente. Sim, mas mesmo que você tivesse colocado a imagem, é legal, né? Porque assim, o seu trabalho tem que ter o seu nome. Se É, não tem o seu nome no trabalho, como que eu vou, né, saber que esse trabalho é seu, né? Então, você aqui, ó, se você analisar aqui, ó, a importância da capa, né? Do nome, aqui tudo bem, tem arte cinética, legal, né? Mesmo que você tenha feito no primeiro slide isso daqui, no segundo slide você colocaria o nome do colégio, o seu nome completo, porque assim, imagina só, se vocês não vão apresentar e vocês me entregam isso aqui, do jeito que está aqui, é, digitalizado, impresso. O que que acontece? Eu vou pegar o seu trabalho, mas eu vou saber que é seu. é. Ó, eu esqueci do nome. Então, Mas isso é só que a muito. próxima vez eu coloco o nome certinho, tá? Não Então, precisa. Professora, mas se fosse impresso, você poderia ver as impressões digitais. poderia ver, né? Tá certo. O problema é, será que eu tenho a impressão digital do Almeida? Eu tenho impressão É, digital de todo mundo aqui da sala, Tem. exceto do João e do Murilo. O resto eu tenho de todo mundo. é sério? Aham. Agora eu tô me Então, sentindo invadida. fala para mim, Almeida, sobre a arte cinética. Beleza. Ela começou na França em 1955. E também ela, tipo, ela expressa vários tipos de artes 3D. Ela, tipo, vai lá, tipo, um surrealismo com 3D, sabe? Ele pega Uhum, várias formas, dá aquele 3Dzinho bem maroto para dar aqueles detalhes, como dá parecer muito Bem 3D. nada. Também ele pensa em ele pensa em formas tridimensionais. Por tá. exemplo, igual eu falei agora. Então, ele dá a impressão de movimento, uma ideia de movimento, É, é isso? sim, sim. Ok, Ele tipo vai dar vários movimentos bonitinhos para tentar fazer mais ele ficar mais 3D para você perceber. ok. Como por exemplo a primeira imagem lá minha. Essa aqui. Aí eu também coloquei as características de cada uma, né? Aí eu também coloquei as características e os principais artistas. E embaixo também tem a pop art que eu fiz um pouquinho Fala, separado, né? fala dos principais Que são a artistas. mesma coisa, mas eu coloquei um pouquinho diferente. Fala dos principais artistas. Tá bom. O primeiro é o Marcel Duchamp. Ele é um Duchamp. pintor e escultor francês. É, Duchamp. Não, Duchamp. É, não é meio difícil falar o nome dele. É Marcel Duchamp. É, Duchamp. É, e ele também ele participou da arte conceitual, do dadaísmo, surrealismo, impressionismo, abstrato e inventor do Isso. Handmade. Redmade. Gente, o Marcel Duchamp, eu gosto muito dele, tá? Ele é um cara que ele influenciou, tá? Tanto é que ele foi muitas vezes precursores de alguns movimentos. O dadaísmo, né? Ele é maravilhoso no dadaísmo. Nós temos trabalhos lindos do Marcel Duchamp no dadaísmo. Ele é um cara de que a gente deveria ter mais cuidado ao falar dele, porque assim, ele tem uma importância muito grande para a arte, tá? E é difícil, às vezes tem artista que ele é de um único movimento e ele, digamos assim, para naquele movimento e todas as artes deles são referência a esse movimento e ele não caminha. Não, o Marcel Duchamp foi ao contrário. Veja aqui que ele colocou, né? Arte conceitual, dadaísmo, surrealismo, expressionismo abstrato, do handmade. Então, assim, ele não ficou parado em um movimento só, tá? Então, assim, ele é um cara que, ao se falar dele, tem que ter muito cuidado,
porque assim, eu vejo ele como uma grande importância, né, para a arte. Pode continuar, perdão. Você parou Tá no bom, né? Jean Então, Tinguely. também tem o Juin Tridley. Tá, fala sobre o Jean Tinguely. Ele é um artista plástico suíço, que ele é conhecido por diversas esculturas mecanizadas. E Você não, também tem o você não Naú colocou, Bagô. você não colocou nenhum exemplo dessa escultura mecanizada para que a gente entendesse o que era, né? Né? Então, Tem algumas coisas faltando. então, Almeida, né? Se você falou de uma escultura mecanizada, eu fiquei curiosa em saber que escultura é essa, né? Como que é esse estilo de escultura? Então, quando a gente vai fazer um trabalho, que principalmente que a gente vai apresentar para a turma, né? A gente tem que pensar nisso aí, né? Tudo bem, Continue. tudo bem. Para o seu trabalho eu vou fazer bem direitinho, explicando qualquer coisinha Isso, interessante. isso, meu amor. Eu achei interessante a escultura mecanizada. Eu achei bem interessante, né? Gostaria de saber como que é essa escultura. Pode continuar. Tudo bem. Eu digo porque eu não conheço, tá? Muito das obras do Jean Tinguely, tá? Pode Tá. continuar. E também tem o Naú Gabo, escultor russo. Naú Abrivovich Pensier é conhecido artisticamente como Naú Gabo, também escultor russo do século XX. Considerado também um importante construtivo do russo nas artes plásticas e também foi um precursor da arte cinética. Muito bem. Então, ele também foi um dos Aí percussores. também eu fiz separado a Op Art também. Aham, você colocou um pouquinho sobre a Op Art, eu vi. Sim. Pode falar. Aí também que ela usa, tipo, temas de ilusões ópticas. Ela não é meio diferente como o outro, como a arte cinética, ela pensa mais em tridimensional. Enquanto a op art, ela pensa em ilusões ópticas. Quer dizer o quê? Que você olhando para ela, parece 3D, enquanto a outra você já percebe na hora que é 3D. Isso é uma pequenininha diferença que você pode ver entre as duas. E também, Então. senhora, pode baixar um pouquinho? Oi? Posso. Baixar um pouco. Também tem as características, que dão vários tipos de oposição. Ela observa, dá uma busca de efeitos ópticos também, tem cores de finalidade ópticas, por exemplo, o preto e branco, que dá muitos detalhes diferentes. E também os principais artistas, que dessa vez eu coloquei bem mais que a última, bem mesmo, Uhum. que aí eu separei bonitinho. Aí eu coloquei também, que é o Vitor. Esse aqui. Peraí. Espera um minuto. Ah, não que é esse aqui, não. Só para conferir. Vitor Clareik, que é o considerado precursor da op art, que suas obras constituem diferentes figuras geométricas, coloridas ou em preto ou em branco, combinando com modos através de agitações ou presidentes de retina, causando sensação de velocidade e dinamismo. E também tem o Alexandre Cadley. O Alexandre Caldeira, a gente tinha conversado com ele, não foi? Não, falei dele no 8º ano, acho que foi o 8º ou 7º ano que eu falei sobre o Alexandre Caldeira. Ele é famoso pelos móveis, tá, gente? Ele é filho de... O pai dele já era uma artista, a mãe dele era pintora também, uma artista, o pai dele é escultor. E ele, aos 4 anos de idade, ele fez o seu primeiro elefantinho. Então, assim, ele acabava dentro de casa mesmo, vendo o trabalho dos pais, e ele aprendeu muito rápido. Depois ele começou fazendo as coisas com arame, ele fez um circo em miniatura. E com o tempo, o que acontece?
Ele foi vendo o seguinte, se ele pendurasse, né, as coisas, o vento mesmo balançava, dava outra impressão. Aí foi aí que ele começou a trabalhar com os móveis. Ele é super famoso nisso aí, tá? Pode continuar, Almeida. E também ele é famoso por seus mobs. Você acabou de falar isso aí também. São Então móveis. tem o Brigade Ryan. Tem o Brigade Ryan, que é um dos principais relevantes da Op Art, que suas obras possuem estilo marcante das listras que sobrepõem as curvas ou onduladas em riscos concêntricos, que quadrados ou triângulos que repetem. Uhum. Tem o Adi Redrait, que é um dos artistas mais representativos da pintura em preto. Era minimalismo, que é apenas preto, e variações de suas obras eram abandonados em atributos convencionais da pintura. Pintor americano. Também tem o Kenneth Northland, que é um pintor americano de cor objetivo da sua obra, que também enfatizou o plano da tela utilizando cores uniformes com sua obra marcada por listras e cores básicas. Eu, Pronto, acabou o trabalho. eu gosto muito, e você fez essa, né? Você poderia ter feito uma também Sim. com pop art. E tem uma que você faz, você pega a sua mão, eu acho muito legal, eu gosto de fazer essa. E você vai dando Eu acho que eu o... já vi, professora. Já viu? Eu gosto Tem que você faz muito. a mão, aí você vai em linhas retas, só que nos dedos você faz uma curva. Aí Elia, parece tridimensional. exatamente. Aí você pode... Professora, a minha prima já fez um desenho desse, ficou muito legal. Eu trabalhei esse desenho, esse trabalho o ano passado, no 9º ano, a Bárbara, né, se estivesse aqui, eu acho que ela lembraria, né? Eu acho. Parabéns, Almeida. Gente, lembrando, esse trabalho é a nota fechada, tá? Então, eu analisei o trabalho, agora estou analisando para poder dar a nota fechada de vocês, a apresentação, para poder essa é a nota fechada de vocês. Os outros são juntos, né? Eu junto todos os outros e dou a nota, tá? João Lucas, você consegue falar? Cadê ele? Já saiu de novo? Ele não Eu tá aqui, acho. não. Ele entrou Ele não tá aqui não, prof. ele Ele falou que tá ruim a Ele não internet tá. dele lá, lembra? Então, não. hoje a gente não vai poder ver do João. Não, então, ele pediu várias vezes para entrar aqui, né? Adicioná-lo, mas eu acho que ele está tendo algum problema, tá? Que eu não consegui apresentar hoje. Vai ter a chance de apresentar na outra semana. O Lucas Bispo não fez, tá? Não sei o que está acontecendo com ele não anda assistindo às aulas. Ele assistiu a aula de hoje, as aulas de hoje, gente? Alguém pode me dizer? Ele Não assistiu a sei. aula. Assistiu. A primeira aula ele assistiu. Então, só a primeira aula? Só, a Só teve sua a primeira até segunda. agora. É a sua segunda aula A de minha hoje. segunda tá certo, então. Ele não anda assistindo. Vamos falar do Murilo agora, né, Murilo? Sim. Bonitinho, tá? Gostei. Tá aqui a capa do Murilo, o nome, colégio. Você ficou com arte urbana, tá? Pode falar sobre sua arte urbana, Murilo? A arte urbana, mais conhecida como no inglês streetwear, é um tipo de manifestação por meio de intervenções, performance, grafite, teatro, dentre outros. Pode abaixar um pouco, professor? Posso. A origem da arte urbana foi nos Estados Unidos na década de 70. E um dos seus fundadores, que eu esqueci de contar, o Ruskin e o William Morris. Os dois foram essa arte, que é muito legal. E é um caráter dinâmico e efêmero. Normalmente ele é associado à fotografia, que permite seus registros duradouros. Professora, também, na época dos gregos, eles já faziam essa arte.
porque eles faziam mensagens nas ruas, nas capitais, fazendo desenhos contra o que estava acontecendo naquela cidade, entendeu? Uhum. E os artistas sempre, professor, na arte urbana no Brasil chegou no 70. E, professor, no outro slide. Voltando? Ela chegou na década de 70, precisamente. Oi, pro. Oi, tô te ouvindo. Você quer arte urbana no Brasil, não é isso? É Sim, isso? sim, sim. Tá na tela. Ela surgiu na década de 70 no Brasil. E mais precisamente com as obras de grafite nas paredes da cidade de São Paulo. E curiosamente surgiu numa época conturbada da história do país, com a implementação da ditadura militar. E eles faziam esses grafites, músicas, teatros contra a ditadura militar. Exatamente. Nós temos para quem tem o Globoplay, vocês vão entender um pouco mais sobre essa ditadura militar. Nós temos um documentário que o Globoplay que ele fez com o Caetano Veloso. Caetano Veloso. E assim, vocês poderão entender um pouquinho dessa história, tá? Tem um filme que também eu já assisti, alguns filmes da época da ditadura aqui no Brasil. Dá para vocês entenderem um pouquinho sobre isso aí. Foi justamente nessa época em que vários movimentos, né, a arte urbana surgiu como forma de protesto, né? Eles Pichavam, né, professora? além deles, porque assim, a pichação, você já sabe que pichação é um crime hoje, né? Mas na época realmente eles pichavam bastante, né? Em forma de protesto, né? Agora tem um monte de pichação. Sim. Então, ver o grafite também, as obras que eles faziam, os grandes artistas, né? Faziam algumas obras nas paredes da cidade, falando sobre o protesto. Professora, principalmente no centro da cidade tem bastante grafites. Sim, Tem sim. no centro da cidade tem bastante. Música, poesia, né? Então, era tudo contra a ditadura militar, né? E, professora, aí mostra um artigo 5 da Constituição do nosso país, do Brasil, que aí mostra sobre o grafite. Eu quis colocar essa parte que na artigo 5 todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes: a livre manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato, a livre expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então, né, essa lei aí, ela surgiu, você sabe o ano que surgiu? O artigo? Não, você não colocou aqui, né? Em 19 2011. de julho de 2011. Exatamente, isso, né? Justamente porque antigamente... Foi onde aconteceu na capital de Minas Gerais, em Belo Horizonte, primeira. Porque vocês sabem que por mais que o Brasil seja um país democrático, né? Na época da ditadura não era bem assim, não foi assim que funcionou, né? Você não tinha o direito de se manifestar, você não tinha o direito de falar, você não tinha nem o direito de pensar. Bastava pensar e eles descobrissem seu pensamento, pronto, você já era preso, porque Por estar criticando, né, professora? Na verdade, era pior.
por estar, Na verdade, era pior. por estar criticando o governo. Pode continuar, Murilo, por favor. Eu coloquei os exemplos da Era arte pior, né, urbana. professora? Arte urbana não é só, não é só grafite, essas coisas. O mais conhecido é o grafite, que são desenhos utilizados, feitos geralmente com tinta spray nas paredes de edifícios, túneis e ruas. O stencil, que é parecido com o grafite. O stencil, em português, stencil, utiliza a técnica de recortar um papel rígido e usá-lo como molde. E a tinta empregada geralmente é o spray, usado para fixar a ilustração e desenhos nas ruas, postes e paredes. Aí tem os poemas urbanos, que são poemas urbanos, são qualquer tipo de manifestação literária que surge no ambiente urbano, seja nos bancos, paredes, postes. Aí tem a arte de adesivo, a de adesivos, que é stick art. Stick art é o termo em inglês para arte em adesivos. E esse tipo de manifestação artística utiliza a aplicação de adesivos pela cidade. Eles aplicam em muros, paredes, essas coisas assim. Aí tem os cartazes, lambe-lambe, que é mais conhecido, que também chamados de caracteres lambe-lambe. Eles são papéis impressos ou produzidos manualmente que são fixados com cola pelas ruas das cidades, em postes, praças, muros ou edifícios também. Tem as estátuas vivas. Murilo, Oi, Murilo, fala. professora, na minha outra escola eu já tinha feito um trabalho que era sobre lambe-lambe. Aí a gente fez o lambe-lambe e colou por toda a escola, igual é ocorrido nas ruas. Ai, que legal. Uhum. Aí a Boa. gente fez, se não me engano, um projeto sobre isso. Aí a escola toda viu, foi muito legal. A gente também fez isso. A gente também fez, Fez? lembra, na Qual ano? Consciência Negra? Consciência Negra. Ah, sim, a gente fez, sim. A gente fez. Isso. A gente fez. E o trabalho que você fez na outra escola, você falaram sobre o quê? O lambe-lambe de vocês. Deixa eu lembrar que foi um pouquinho de tempo. Eu acho que foi no Eu lembro que eu não 7º participei ano, do negócio do racismo, porque eu estava viajando com o pessoal da natação. Eu lembro que eu estava na competição. Professora, se eu não me engano, não tinha tema. A gente queria mais, tipo, tema de racismo, coisas que acontecem no Brasil, tipo, política. Isso, exatamente. É, tipo, um tema que é muito famoso. Vamos deixar o Murilo finalizar o dele. Aí tem as estátuas vivas, que são aqueles caras lá que estão fazendo movimentos, quando você toca nele. E elas são realizadas em um importante trabalho com o corpo. Permanecem estátuas durante longos períodos e com certos momentos realizam pequenos movimentos. E geralmente os artistas estão pintados e caracterizados. Aí tem a apresentação de rua, que essas apresentações de rua podem ser de caráter teatral, musical, circense, que é malabaristas, palhaços, etc. Trabalhos solos ou em grupos. Aí tem, por último, as instalações artísticas, que são números de tipos de instalações artísticas, como exemplo de rua. Podem ser produzidos utilizando objetos, materiais distintos e tem o intuito de uma mudança no cenário já existente. E aí embaixo eu coloquei algumas imagens das artes. Sim. Legal. Deixa eu passar aqui. E aqui foi o seu movimento. Eu fiz um grafite no caderno. Grafite no caderno, music. Tá. Parece igual aquele grafite que a gente fez ano passado ou esse ano mesmo. Ah, no muro, não é verdade? Eu lembro. Eu também acho que, mesmo que você você escreveu music, mas você poderia ter feito muro, né? Ah, E entendi. ampliado esse seu trabalho aí, tá? Tá bom, Pro. Tá bom. Obrigado. É meu trabalho agora. O que é que você falou aí? Renan?
O Renan já iniciamos assim aqui com a arte dele. Você também fez no caderno, não é isso? Sim. Então vamos falar sobre a arte digital. É. Vamos lá, Renan. Vamos lá. A arte digital, na sua essência, ela é formada mais por tema livre, formas puras e livre de se expressar. Não existem regras ou restrições. Por exemplo, você pode fazer o que você quiser, dentro dos limites, né? Sim, sim. Apenas a vontade de passar uma mensagem de um lado e a mente aberta para recebê-la do outro. Um fato interessante sobre a arte é que ela é sempre definida em técnicas e formatos, pelo meio em que está inserida. No auge das suas construções de mármore, na Grécia e em Roma, as esculturas eram as obras mais valiosas, enquanto em um tempo de cores e iluminismo do Renascimento, os quadros pintados a óleo se tornaram onipresentes. Então, Professor, né? posso falar uma coisa? Pode. Professor, eu percebi que vendo várias artes assim, já começou na Roma antiga, né? Na Grécia, na Roma, Sim, esses sim, locais sim. assim. Sim. Muitas artes eles iniciam na Grécia, foi iniciado na Roma e na Itália, né? Um dos maiores, nós temos tanto é que um dos maiores pintores, digamos assim, de todos os tempos são italianos, tá? Eu só vou pedir que o Renan ele simplifique mais, tá, Renan? Eu quero que você a intenção eu quero que você fale mais o que você entendeu sobre esse movimento, tá? Tá. Uhum. A arte digital ela é relacionada à expressão com o mundo que a gente está vivendo hoje. Ela surgiu junto com os primeiros computadores e a sua popularidade está crescendo junto com eles. Tem várias artes, como as artes são feitas em softwares bem avançados, vídeo, áudio e 3D. A professora pode passar, por favor. Posso. Os nomes para ficar de olho, que são os principais, são o James George, um americano especializado em esculturas 3D e vídeo. Uhum. Jode, a dupla holandesa Jode é uma das pioneiras na arte digital mais recente. Manfred Mohr, um alemão, e é outro pioneiro. Os principais tipos de arte digital. No entanto, em meio às novas expressões, principalmente por se alinharem ao mercado juntando expressão e funcionalidade, a ilustração digital. Quando estamos no assunto, esse é de longe o meio mais comum pelo qual os artistas se expressam. Usando softwares como Photoshop e Illustrator, os artistas produzem peças para identidades visuais, propaganda, expressões e informações. É igual quando passa no outdoors, essas coisas. Você pode passar, por favor? Vídeo e áudio. Com o aumento da velocidade da internet do mundo, o seu trabalho é um maior número de pessoas. Animações, interferências visuais, vídeo design, arte sonora. Todas essas formas de expressão estão ganhando audiência. Arte 3D. Todo tipo de arte digital, mas valorizada atualmente. A arte 3D usa programas como ZBrush e 3ds para esculpir suas obras digitalmente. Legal. Pode passar, por favor. Você colocou aqui o mercado para o artista. Sim.
Como um artista digital pode ter carreira de sucesso? A verdade é que cada vez mais estão valorizando pelo mercado, porque a internet está evoluindo e cada vez mais eles têm que evoluir junto. Os games, por exemplo, eles estão consolidando como o nosso principal meio de entretenimento, ainda mais nessa pandemia. Mas são muitos setores do mercado também buscam profissionais capazes de expressar artisticamente. Corporativo, industrial, marketing, design e cinema. A digital consolidação da nossa sociedade conectada e é o meio de expressão que mais vai marcar a humanidade no futuro. Então, aí você colocou aqui, né, duas imagens. Duas imagens de artes digital, Sim. legal, muito legal. A sua arte, isso. Pessoal, nós temos menos de um minutinho. Então, assim, o Felipe ia da próxima aula, já falando sobre dele. Tiago, não deu tempo do seu ainda, tá? A gente E sabe. ainda o Thiago não pode falar. João, Ainda que né, ele não ia professor? apresentar Ainda hoje, tem que o ele Nós falou que ia temos falar. o João Lucas também, tá? E aqueles que não enviaram... E o resto? O restante. O Nicolas, né, Nicolas? Envie lá. Eu vou colocar aqui, aumentar o prazo aqui para que vocês possam enviar aqui, tá?